101.5 Frecaneca FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier e está começando mais uma edição desse TPM, Tempo para Mim, aqui na Rádio Pública do Recife. Você já sabe, né? Se conhece, se acompanha o programa de meio-dia a 1 da tarde. Estou sempre aqui fazendo companhia para vocês, para a gente falar sobre autocuidado, especialmente focada aí para as mulheres, mas não só para nós, né? E aí, começando nessa segunda-feira, mais um programa. Quero lembrar para você uma informação importante. Geralmente eu digo, estamos já ao vivo no YouTube. E estamos sim, mas o programa de hoje é gravado, tá? Não é ao vivo. De qualquer forma, você vai poder desfrutar aí também desse TPM, desse tempo pra gente. Então, fique conosco. Se quiser acompanhar, youtube.com/frecanecfm para nos ver, nos assistir em vídeo também. E se quiser ouvir só o áudio de onde você estiver, no Recife, pela 101.5 FM. E se quiser acompanhar de qualquer lugar do mundo, www.frecanecfm.org. Vamos começar então esse programa de hoje. Eu vou apresentar brevemente a minha convidada. Ela vai poder falar um pouco mais sobre ela, né? Com certeza. Quem bate um papo comigo hoje é Bruna Santana. Ela é doula, aprendiz e tataraneta de parteira. Iniciou os estudos com povos originários do Brasil e Colômbia, unindo os saberes científicos, tradicionais e interculturais. Atualmente é coordenadora da formação de parteria ancestral Amaya, com a mestra mexicana Mirna Amaya. Se eu falei alguma coisa errada, ela vai me corrigir daqui a pouquinho nos nomes também. Ela é formada em fitoterapia pela Escola Humaniversidade e aromaterapia pela Aromaflora e Fitoterápica. Terapeuta menstrual, educadora sobre os ciclos femininos e ginecologia natural. É cosmetóloga natural e idealizadora da marca Anu Saboaria. Eu falei certo, Bruna? Boa tarde, A querida, marca. bem-vinda. Boa tarde! Olá, primeiramente quero agradecer, Pri, pelo convite, estou muito feliz. Estou aqui falando de São Paulo, uma grande alegria para mim comunicar principalmente com as pessoas aí do Recife, né? Sou ascendente de pernambucano, meu avô paterno é de Moreno, aí do Pernambuco. Então é uma alegria, ainda nunca pisei nessas terras, mas logo, logo estarei por aí. Bom, sou a Bruna, aqui parida e criada em Ururaí, mais conhecido como São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, na periferia, e idealizadora da marca Anu Saboaria. Muitas pessoas chamam de Anu, mas tá tudo bem, não tem problema. Anu é uma palavra indígena do povo tucano, né, mais conhecido na aldeia como Iepamaçã, que é o povo tucano lá de Manaus, São Gabriel da Cachoeira. E durante alguns anos eu passei estudando com o Bu Kennedy, que é um curandeiro dessa aldeia. Ele viveu aqui em São Paulo por um tempo. E Anhu significa gratidão. E aí ele sempre agradecia, Anhu, Anhu. E aí, quando eu fui criar essa marca de cosmético, eu pedi a permissão para utilizar o nome Anhu, e aí foi concedido, estamos aí desde 2016, fazendo cosméticos naturais, semeando um pouquinho, né, desse autocuidado através dos cosméticos. Que legal, Bruna. Muito bom poder conhecer um pouquinho assim. Eu vou querer saber ainda mais. Mas antes de a gente entrar propriamente no tema, né, dessas alquimias aí para o nosso autocuidado, queria que você fizesse a sua descrição para quem não está nos vendo, né? Quem está só ouvindo no FM, para as pessoas com deficiência visual. Conta um pouquinho aí como que você é também fisicamente. Ótimo. Bom, eu sou uma mulher de 26 anos, sou filha de uma mulher negra com um homem interracial, né? Meu pai, ele tem a pele clara e aí eu tenho a pele clara, mas cabelos cacheados. Sou baixinha de 1,62 m. Para falar com gente alta, eu olho para cima. E eu sou muito faladeira, gente. Quando vai conversar comigo, nossa, tem que até pedir para eu ficar quieta, senão eu desembesto a falar e falo mesmo. Gente, eu gosto de convidada assim, porque eu faço uma pergunta e aí já foi metade do programa, entendeu? A pessoa já dá uma aula aqui pra gente
e fica tudo lindo. A gente aproveita o TPM, aprende bastante e a convidada fica bem à vontade. Bruna, que bom, bom saber um pouquinho da tua história. E eu queria que você contasse um pouco mais. Você falou um pouquinho aí da Anhu, agora eu vou falar corretamente a palavra, inclusive lindo o significado dela, né? E aí eu queria que tu contasse um pouco mais da tua trajetória, né? Você comentou um pouco aí da questão da empresa que você tem, né? Que busca também, tem essa perspectiva do autocuidado aí por trás. Mas conta um pouco mais sobre você, Bruna, como é que foi esse teu caminho aí? Você já trouxe um pouquinho da tua história, né? Tataraneta de parteira, tem muito dessa coisa da alquimia dos saberes ancestrais aí, né, na tua história, pelo que eu já ouvi um pouco. E queria ouvir antes de você contar um pouco mais aí da tua trajetória, para a gente entrar um pouco aí na fitoterapia, aromaterapia, tanta coisa boa que a gente pode trazer para as mulheres, para os homens que estão nos escutando também hoje, né? Para a gente retomar um pouco essa nossa reconexão com cuidar de nós. Perfeito. Eu vou começar falando um pouquinho como que tudo isso começou, né? Eu fui diagnosticada com a síndrome do ovário policístico, que é a SOP, né? E Hum, aí eu fui no médico e sempre o mesmo tratamento. Para esse diagnóstico, usar anticoncepcional. E eu sempre fui assim, um pouco contra o uso dos anticoncepcionais, visto que a gente sabe que o ovário policístico é uma questão que, mudando hábitos, a gente pode controlar, né? Bom, cheguei lá no médico, ele passou esse diagnóstico, esse tratamento, e eu recusei. Eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Me inscrevi no curso de fitoterapia, né? Foi quando comecei lá em 2016. Fui atrás desse curso e aí aprendi as ervas para ajudar com os cistos dos ovários, para regular os hormônios. E então, lá nesse curso, eu aprendi a fazer um gelzinho para o rosto, para ajudar com acne e espinha. Nessa época, eu fazia a ETEC, né, que é o curso técnico do Centro Paula Souza, aqui em São Paulo, de nutrição e dietética. Aí eu fiz esse gelzinho e levei para as meninas da sala. E aí uma comprou. Na semana seguinte, mais três. Na outra semana, cinco. Aí sete. Aí eu falei, olha que esse negócio dá dinheiro e eu ainda estou ajudando as pessoas. E sim. aí eu falei, bom, agora eu vou adentrar na aromaterapia para unir esses saberes, tanto da fito como da aromaterapia. E aí comecei a fazer os cursos de cosméticos naturais. Aí nisso, tudo e no meio do caminho, estudando dentro do xamanismo, como eu falei, junto com o curandeiro tucano, surgiu a Anhu. E aí a Anhu, ela vem com essa característica, esse intuito de cuidar da beleza e da saúde através da natureza, com produtos naturais que sejam minimamente processados e que tragam benefícios, né? E aí Uhum. a fitoterapia, fito é planta e terapia é tratamento. Então, é o tratamento por plantas. A fitoterapia e a aromaterapia, que é aroma de perfume e terapia de tratamento, né? O tratamento pelos perfumes. Unindo esses dois saberes, da fito e do aroma, a gente coloca nos cosméticos, nas receitas, produtos que vão cuidar tanto da beleza da pessoa, como também da saúde energética, psicológica, emocional, visto que as plantas elas têm as propriedades medicinais e ao mesmo Uhum. tempo energéticas. Então vamos pensar, por exemplo, na lavanda, que é uma erva assim bem conhecida. Uma Sim. ervinha que acalma, que relaxa. Então, tudo isso começa com o nosso sistema límbico, que vai recebendo as informações da planta, leva para a corrente sanguínea, e aí, através dessa parte energética, também trabalha o medicinal. E aí ajuda com dores musculares, ajuda com reumatismo, artrite, artrose, enfim, cada planta ela vai ter a sua função, né? Gente, ela já adiantou a minha pergunta. Eu gosto assim. Perfeita. Para você que chegou agora, sintoniza aí nessa segunda-feira no TPM, Tempo para mim, comigo, Priscila Xavier, e minha convidada de hoje, Bruna Santana.
Vamos falar aqui sobre alquimias para o nosso autocuidado, né? Aliás, eu não vou falar nada, a Bruna que vai falar, eu vou só fazer pergunta aqui. Inclusive, uma das perguntas que eu tinha era isso, né? Qual que era a diferença da fitoterapia, da aromaterapia, né? Desses benefícios que pode trazer para a gente. E você falou, mencionou aí, Bruna, a questão da parte energética também, né? Das plantas, de quando a gente pensa nesse autocuidado e num tratamento mesmo de saúde com as plantas, tem muita gente ainda hoje que está meio cética, né, com relação a isso. Antigamente não, antigamente nossas avós, né, nossas vizinhas, a gente conhecia muitas benzedeiras, rezadeiras, muitas mulheres que estavam nesse cuidado, né, para os outros, para as outras pessoas, com muitas ervas para fazer benzimento, né? Acho que não tinha tanto essa coisa cética de a gente usar plantas, fazer chá, diversos preparos que fossem nos ajudar com o autocuidado, né? E apesar de ter algumas pessoas céticas, eu estou vendo que há alguns anos também tem esse movimento meio de retomada, né? Acho que de honrar um pouco nossa ancestralidade, nossas raízes, quem veio antes de nós também, né? Para poder trazer isso de volta, porque a gente sabe que tem benefícios. E aí, dentro da tua experiência aí já também desses 6 anos na ANU, eu queria que você pudesse contar um pouco mais, né? Como é que você tem visto essa recepção aí das pessoas com a aromaterapia, a fitoterapia, com tudo isso que você traz também aí de bagagem. Ótimo. Bom, vamos então fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá no povo antigo do Kemet, que é o Antigo Egito, né? Uhum. Então eles tinham conhecimentos maravilhosos sobre plantas, tanto que para embalsamar os corpos eles utilizavam de plantas medicinais, resinas, tudo isso para conservar. Eu fico pensando, se essas plantas eram capazes de conservar um corpo já em decomposição, imagine para nós que estamos aqui, né, no dia a dia, precisa uma ruga que vai aqui, o pé de Sim. galinha que vai ali. Então, esse povo, eles já tinham essa conexão da Uhum. parte energética, espiritual, com a parte científica. Eles já caminhavam esse caminho. Só que decorrer do tempo foi passando, principalmente com as colonizações que aconteceram durante esses períodos no mundo todo, Uhum. muito desses conhecimentos foram perdidos, né? Até mesmo na época da Inquisição, muitas coisas foram faladas como charlatanismo, né? Pelas pessoas que não acreditavam, mas é porque as plantas, elas são vivas, cada planta tem o seu espírito também, né? Então, se aquela planta não fez um efeito para uma pessoa, não quer dizer que não vai fazer o efeito para outra, porque Uhum. é uma questão também de compatibilidade, né? E aí aquela pessoa que a planta não fez efeito, aí ela provavelmente julgou que aquilo já não fazia bem. Uhum. Além disso tudo, a gente também tem as questões religiosas, né, que vem trazendo muito preconceito em relação a isso, mas a gente também tem visto aí o resgate principalmente das religiões de matriz africana, que trazem esses conhecimentos há milênios, né? São conhecimentos que sobreviveram aí muitos e muitos anos. Uhum. Bom, então, dentro disso, a gente tem a palavra cosmético. Cosmético, na etimologia da palavra, vem de cosmos, ou seja, conexão com o universo. Então, quando a gente fazia, a gente, né? Eu já falo a gente como se eu vivesse naquela época. É isso. Então, quando as mulheres, os povos antigos faziam um cosmético, por exemplo, um óleo, aquele óleo não servia somente para um tratamento de uma doença, mas também para poder conectar com a beleza divina, com a beleza do universo, né? Então tem essa conexão do que é a beleza, do que nós somos aqui nesse micro para o macrocosmos, né? E aí a gente pensa também nesse povo do Egito, que a gente vê aqueles riscos, né, do lápis preto no olho, Sim. e a gente acha aquilo lindo. E como se fosse uma questão de estética. Mas não é só por isso, né? Esse lápis preto que eles utilizavam, e utilizam até hoje, é por conta da areia do deserto. Como ela é muito clara e o reflexo do sol bate nessa areia, quando bate na areia e bate na retina, pode queimar. Então, é uma sabedoria deles de utilizar o lápis preto para poder bloquear
o reflexo da luz do sol na areia e não machucar os olhos. Então, não é só uma questão de Inteligente. estética, também tem todo esse conhecimento à parte conectado com o meio ambiente do qual eles viviam, né? Uhum. E aí, atualmente, a gente vê como o número de pessoas depressivas e ansiosas aumentaram. E aí nós temos os remédios alopáticos, que são ótimos para as pessoas que realmente precisam. E em Uhum. paralelo a eles, a gente pode utilizar de plantas, de óleos essenciais, da fitoterapia, para ajudar como um tratamento que caminhasse junto com a alopatia, né? A gente precisa da alopatia ali em alguns casos mais específicos, graves, e as plantas para suavizar e trazer essa pessoa para um lugar de acolhimento, né? Porque se a gente olha o ser humano somente como uma máquina ou como fisiológico apenas e esquece dessa parte emocional, principalmente emocional, né? Não, Uhum. nem vamos entrar nessa parte espiritual, mas principalmente nesse lado emocional, é, a gente vê que as pessoas precisam de acolhimento das quais elas não encontram num consultório É, médico, né? sim. E aí vem surgindo também, dentro disso tudo, a questão da humanização, né? A humanização no parto, a humanização nos atendimentos nos hospitais, no SUS. Sim. Esse movimento ele é muito importante, né? E aí, principalmente nessa parte do parto, porque é um momento que um novo ser está chegando na Terra, né? E se não for um ambiente que esteja receptivo para aquele bebê, né? Que seja um ambiente amoroso, de acolhimento, já causa uma desconexão daquele ser ali, no primeiro momento de vida, né? Uhum. Então é muito importante esse movimento de humanização. Muitas pessoas acham que o parto humanizado é aquele parto domiciliar em casa. E não. A humanização ela se faz necessária principalmente nos partos que são em hospital, né? Principalmente nas cesáreas. Acompanhei um parto de uma mulher negra da periferia que queria uma cesárea e ela queria Uhum. que fosse um momento especial. E durante o parto, o médico que estava fazendo a cirurgia estava falando de assuntos totalmente aleatórios, como o carro e a moto que ele precisava comprar e que era aniversário dele, que ele precisava voltar para ficar com a família, para eles comemorarem. E assim, a mulher ela ficou bem chateada, mas naquele momento a gente não tinha muito o que fazer. Uhum. Então eu que estava ali presente, o que eu podia fazer dentro do meu alcance era fechar ali entre eu e ela para criar um ambiente entre nós duas de conexão, de ela entender que o bebê dela estava chegando. Então a gente fez algumas orações, cuidando do lado emocional dela também, porque o marido não pôde estar, que estava trabalhando. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer que traz essa conexão e esse autocuidado, né? Uhum. E às vezes a gente pensa no autocuidado como, nossa, um skincare, por exemplo. Uhum. Preciso passar um tônico, esfoliar, limpar a pele e fazer todo um roteiro de skincare. Mas às vezes um autocuidado é simplesmente você beber a quantidade correta de água que você precisa para o seu corpo. Você fazer uma caminhada no seu dia para poder fazer com que os pensamentos, né, que afligem a gente no dia a dia dê uma acalmada. O autocuidado é você tomar um banho mais relaxante, não um banho com pressa. Autocuidado é preparar um alimento gostoso que você gosta, né? E se nutrir com aquele alimento. E o autocuidado dá para a gente aplicar ele no nosso dia a dia de diversas formas, da forma como a pessoa mais se conecta. Até Uhum. mesmo ler um livro, né? É um autocuidado com a sua mente, com o seu coração, com a sua rotina, enfim. É isso, concordo muito, Bruna. E você trouxe 2 pontos que nessa tua fala agora que eu queria chamar a atenção. A questão da palavra em si, do cosmético, né, eu mesma não sabia disso, que vem do cosmos. E como a gente foi se distanciando pelas questões sociais, históricas e tudo, da essência mesmo das coisas, né, de nós e de coisas que a gente vai reproduzindo sem nem se questionar sobre de onde veio, por que que tem esse nome, porque, sabe, de onde trazer um pouco dessa contextualização, às vezes falta, né? A gente hoje está muito acostumado
com leitura só das manchetes, com fake news, com coisas assim de não ler, de não pesquisar. E aí essa questão do cosmos, que coisa, né? Os cosméticos hoje industriais, é isso, se tornou uma indústria que descolou a gente dessa questão, por exemplo, que você trouxe aí do exemplo do Egito, de usar o cosmético ou a maquiagem para um fim que não fosse apenas estético, mas tinha um porquê de aquilo estar ali, né? E foi só um exemplo. Sei que teria diversos outros também para serem compartilhados. É, e eu achei bem interessante, é realmente um resgate, assim, né? Eu acho que agora a gente está, lógico que não, isso não resvala ainda para toda a população, porque o Brasil é imenso, dimensões continentais, e cada um está no seu corre, né? Mas eu tenho visto, assim, dentro de uma bolha, que a gente está buscando essa reconexão de alguma forma, né? Seja através da fitoterapia, através de exercícios, da reconexão com o nosso corpo, da yoga, de terapias corporais, buscar essa essência, essa pausa, essa parar um pouco dessa correria que a gente se coloca ou que a gente é jogado, né? E é muito bom. Eu queria até puxar o gancho também da pergunta. Eu só lembrei de uma coisa, né? Eu disse, tem duas coisas que eu queria falar, eu só lembrei de uma, que era do Cosmo. Quando eu lembrar a próxima, eu falo para vocês também. Eu espero que eu lembre. Mas eu queria aproveitar para te perguntar sobre esses benefícios mesmo, né? Já que você também está nessa atuação muito com as plantas, com aromaterapia, com óleos. Qual que é o benefício de a gente fazer essa reconexão, Bruna? De a gente usar esses produtos naturais? Porque às vezes tem gente que tem até dificuldade de diferenciar um produto industrial, né, de um produto natural, e às vezes tem umas pessoas que não entendem, às vezes acham que o natural é mais caro, mas pelo preço. Só que tem outros fatores envolvidos, né, de a gente usar um desodorante natural que deixa a nossa axila respirar, né? Que a gente use um sabonete, um shampoo líquido. Então, eu queria que você pudesse abordar um pouco de que benefícios também mais práticos, mais de aterramento, assim, tem para a gente, né? De a gente fazer essa retomada. Sim. Olha, a indústria, ela faz de tudo para a gente acreditar naquilo que ela impõe. Quando a gente sai dessa bolha para ver as coisas com uma outra visão, a gente começa a perceber que várias coisas do qual a gente utiliza para o nosso cuidado, até mesmo na alimentação, não são boas para a nossa saúde. A gente vê isso É, principalmente nos alimentos que quando a gente chega no mercado, a maioria é transgênico, sim. né? Enfim, é, tudo isso também, quando eu comecei a produzir os cosméticos, me chamou a atenção essa questão do desodorante, né? Tanto que Uhum. a fórmula que eu utilizo aqui, tá aqui, inclusive ele, ó. Para quem está Desodorante de vendo no lavanda é esse. YouTube, corra lá que ele está mostrando agora. E aí, o desodorante, eu vi um estudo da faculdade da Suíça que foi feito em 40 mulheres a biópsia do câncer de mama. E Uhum. nessas 40 mulheres, todas, na biópsia continha alumínio. E o alumínio decorrente dos desodorantes aerosóis que têm alumínio. E aí, o câncer de mama delas foram se desenvolvendo por conta desse produto. E eu falei, nossa, eu não quero isso para mim. Aí eu fui e levei um ano para chegar na receita perfeita para fazer um desodorante bom. E aí Uhum. eu senti muita diferença, porque o cheiro mudou e eu falei, olha, já não tenho mais tanto aquele cheiro forte, porque o natural ele começa a equilibrar o nosso corpo. É como se o corpo começasse a voltar no seu estado de equilíbrio, sabe? É, e aí a gente saindo dessa bolha, né? A gente começa a perceber que os cosméticos naturais, eles não são caros, né? Até porque quando a gente pensa num longo prazo, a gente vê que utilizando um desodorante que é aerosol, que tem alumínio, daqui a quantos anos, aí, vamos colocar uns 10 anos, pode causar um câncer de mama em alguém, ou não também, mas pode, Pode. né? E aí Uhum. você paga nele aproximadamente uns R$ 30 num desodorante de mercado. E quando a gente pega um desodorante natural, o meu também custa, por exemplo, R$ 30, a gente tem 2 meses de uso, mas a longo prazo eu tenho a certeza que eu não vou sofrer com câncer de mama causado por conta de um desodorante que contém alumínio, né? Uhum.
Então, acho que isso já é um custo-benefício na saúde que não tem comparação, que é o Sim. ponto principal, assim. E uma das coisas também que é bem interessante é em relação às pessoas que têm alergia de alguns produtos, e aí quando começa a usar produtos naturais, a alergia some. Ou seja, são ingredientes daquela composição que não fazem bem para aquela pessoa. Isso. Quantos casos que eu já peguei nesses 6 anos, pessoas com dermatite, psoríase, que usavam sabonete, a pele ficava toda machucada. Aí, quando a pessoa usou o meu sabonete natural ou qualquer outro sabonete natural, a pele da pessoa mudou. E aquilo que era, por exemplo, uma patologia, uma doença, sumiu, né? E não só por uma questão dessa troca de hábitos, né? Mas acredito que também por uma percepção da pessoa, de pensar, poxa, Uhum. o natural realmente faz efeito, é melhor. E aí tem aquela questão também do mito de que o que é natural é mais fraco ou que não faz efeito, né? E Sim. muito pelo contrário, o que é natural às vezes é até mais forte. Então a gente tem que tomar cuidado com as dosagens. O cosmético natural ele é bem intuitivo, né? De eu pensar, nossa, a lavanda combina com alecrim, o alecrim combina com hortelã. Isso é uma coisa bem intuitiva que a gente vai sentindo no momento. Mas se a gente não tiver o conhecimento da dosagem, aquilo que seria remédio pode se tornar veneno, né? Uhum. Pode prejudicar a vida de alguém. Então, a gente precisa desses conhecimentos científicos, desses estudos que já foram feitos, para caminhar em equilíbrio os dois saberes, né? É isso que eu trago bastante, assim, no meu trabalho, que eu sempre comunico com as pessoas da importância tanto dos conhecimentos populares, ancestrais, como dos conhecimentos atuais científicos, porque ambos são o mesmo conhecimento, eles só estão em polaridades diferentes, digamos assim, mas é a mesma linha de raciocínio. Maravilha, gente, aprendendo muito no TPM dessa segunda-feira. Para você que não sintonizou no começo, estamos falando aqui hoje sobre alquimias para o autocuidado com Bruna Santana. Bruna tem várias formações. Ela é doula, aprendiz, tataraneta de parteira, é terapeuta menstrual também, educadora sobre ciclos femininos e ginecologia natural e cosmetóloga natural. Então, a gente está dando um passeio aqui. Bruna já trouxe muito conteúdo aí nessa quase primeira hora, aí, meia hora aí do programa. Então, não se preocupe, se você não pegou do começo, você pode assistir depois em vídeo no youtube.com/frecanecfm. Já está gravado, né? Na verdade, o programa lá também, você vai poder ver depois. E esse programa e edições passadas, você também consegue ouvir na sua plataforma de streaming favorita. Então, você pode acessar o Spotify, Deezer, Mixcloud, Google Podcast, a que você preferir, vai encontrar também o TPM por lá. Então, você pode ouvir, compartilhar com amigos e amigas. E se está vendo pelo YouTube, já se inscreva também aí no canal da Frecaneca FM, que é a rádio pública do Recife, para você ver também outras entrevistas aqui dos programas da casa que a gente promove. Bruna, e já que você trouxe aí uma questão de a gente de trazer o conceito também de algumas palavras, né? Fazer esse resgate aí. Eu queria te perguntar um pouco também sobre a palavra alquimia, né? Já que eu vi lá também no seu Instagram, quando eu fui fuçar para a gente fazer essa entrevista, você fala muito da alquimia, né? Dessas questões. E aproveitar um parênteses que eu não agradeci até agora, a nossa amiga Rayane Lima, que fez a ponte para que a gente fizesse essa conversa aqui hoje no TPM, uma amiga muito querida que nos colocou em contato. Ela disse, Pri, acho que você vai gostar de Bruna. Fala com ela para o TPM. Eu disse, gostei, vamos conversar sim. Então, agradecer a Rai e queria que você falasse um Ótimo. pouquinho aí, Bruna, dessa alquimia. O que é que está por trás? Olha, eu já uma vez me coloquei como alquimista, aí eu falei, cara, eu tenho um caminho muito grande para chegar ainda a ser alquimista, então eu sou uma aspirante. Aí eu coloquei como aspirante a alquimista, um dia eu chego lá, né? Até porque eu dou as aulas, ensino a fazer cosmético, sabonete, mas esses dias mesmo eu fui fazer um sabonete e eu errei a fórmula. Aí eu Quem falei, nunca, olha né? só, a professora errando, né? Aí eu falei, então, vamos diminuir um pouquinho, vamos colocar como aspirante, alquimista ali, no caminho, um dia eu chego lá. Bom, a alquimia
esse conceito de alquimia mesmo, ele foi criado por um homem não faz muito tempo, acho que foi 1800 e pouco, mas na sua essência, a gente traz isso desde que o mundo é mundo, né? O simples fato, por exemplo, da gente colocar um cominho com uma pimenta do reino, virar um tempero baiano, ali já é uma alquimia. Colocar numa comida, fazer uma comida bem gostosa, bem cheirosa, isso já é uma alquimia, né? Trazendo para essa parte do cuidado, a alquimia que eu vejo é a gente tá com os nossos sentidos despertos, né, Uhum. para poder fazer um remédio, vamos dizer assim. Seja um remédio para curar ou seja um remédio para cuidar da alma também, né? A gente tem os nossos orifícios no corpo, né? Os olhos, nariz, boca, ouvidos e as partes íntimas também, da quais a gente recebe informação e também excreta a informação, né? Sim. E quando nós despertamos para essas percepções, né? Como eu falei para você, a lavanda combina com o alecrim com a hortelã. Nisso a gente já criou um blend, uma sinergia, né? Já foi transformou o que era uma coisa em algo totalmente diferente. Unimos a física com a química, né? E transformamos ali em algo alquímico, uma coisa totalmente inovadora, diferenciada. E aí, cada pessoa, mesmo que eu faça a mesma fórmula e você, Pri, faça a mesma fórmula, vai sair diferente. Não tem como. A gente seguiu exatamente a mesma receita, mas Uhum. o conteúdo final vai ter uma diferença. Por quê? Ali, conforme nós vamos fazendo, tem a sua energia, tem os seus pensamentos, tem toda a sua carga que você carrega de conhecimento ancestral, né, do seu dia a dia, e é a mesma coisa comigo. Então, são coisas que vão ser diferentes, embora seja o mesmo produto, né? Então, a Uhum. alquimia também está responsável não só por essa junção dos elementos externos, mas daquilo que tem dentro da gente, né? Dessa alquimia interior colocada para fora. Sim. E eu fiquei me perguntando agora, você trouxe muita questão aí na tua fala também do acolhimento, de a gente olhar para o espiritual, para a energia que a gente põe, que a gente está trocando também, para além das questões mais físicas apenas, né? E aí eu queria te perguntar, quando a Uhum. gente fala da fitoterapia, da aromaterapia, dessas possibilidades de ferramentas de autocuidado que a gente tem, como é que elas podem atuar para a gente ter talvez esse autocuidado de forma mais integral mesmo? Como é que tu enxerga isso? Eu vou falar, então, sobre dois assuntos. Eu vou começar falando sobre ansiedade e termino falando sobre autocuidado na menstruação. Beleza? Então, para quem está ouvindo a gente, quiser anotar aí, eu vou dar dica de dois óleos essenciais que ajudam contra a ansiedade, né? Eu fui dar uma aula sobre aromaterapia contra a ansiedade, eu perguntei na sala, quem tem ansiedade? E todas as pessoas levantaram a mão, inclusive eu. Então, a gente vê aí um cenário da ansiedade crescendo muito e como que a gente pode Uhum. utilizar a aromaterapia para reduzir? O óleo essencial, ele é a destilação da planta, da parte mais pura. Então, na planta, a gente faz um chá, a gente recebe ali nesse chá cerca de uns 30% do que a planta tem para nos dar. No óleo essencial, a gente tem 100% das propriedades daquela planta. Então, por isso a gente precisa fazer a dosagem correta para utilizar. No dia a dia, é bem fácil de a gente utilizar o óleo essencial para cuidar da ansiedade. Eu utilizo no colarzinho, tem um colar de aromaterapia que você pinga uma gotinha apenas no colar e fica o dia inteiro sentindo aquele cheiro, ele vai acalmando. É, Tem o difusor também de ambiente que você pinga, ele vai aromatizando todo o ambiente. E uma forma bem prática para quem tem insônia, ansiedade, não consegue dormir direito, é pingar as gotinhas no travesseiro. Eu pingo 3 gotas no travesseiro, viro ele de ponta cabeça e durmo. Porque se eu pingo aquelas gotinhas e coloco o rosto direto na gota, pode machucar a pele, porque ele é bem
puro, né, Uhum. e forte. Então eu viro ao contrário para dormir tranquilamente. Isso é uma forma bem legal da gente utilizar uma terapia no dia a dia para esse autocuidado contra a ansiedade, tanto para as pessoas que já têm esse diagnóstico e tanto para as pessoas que só querem relaxar e sentir um cheirinho gostoso antes de dormir, né? No caso da fitoterapia, que são as plantas, a gente tem as tinturas, né? Aí é legal que cada pessoa encontre um fitoterapeuta perto de você para ver qual planta você pode ou não consumir, né? Porque a gente tem algumas contraindicações. Então, não é só porque é natural que está liberado, a gente precisa também fazer uma ficha de anamnese, se a pessoa tem diabetes, pressão alta, tudo isso é preciso levar em conta para que a gente ajude essa pessoa e não atrapalhe, no caso. E aí, no caso de TPM, eu esqueci de falar os óleos essenciais, né, para ansiedade, Sim, olha que aí, quem são estava com dois. um papelzinho esperando. Boa. O primeiro é a lavanda, lavanda angustifolia, que é o nome dela científica, né? A lavanda francesa também. É um óleo essencial maravilhoso para ansiedade. Na França, eles têm já estudos dessa planta contra a ansiedade, eles fizeram até um medicamento à base de óleo essencial de lavanda para as pessoas que têm essa ansiedade. E o segundo óleo essencial é a laranja doce, que tem um valor mais acessível e a gente tem em abundância aqui no Brasil. Mesmo a laranja não sendo nativa, ela é do Mediterrâneo, mas ela se deu muito bem aqui na nossa terra, então a gente tem laranja em abundância. E Sim. aí, essa laranja a gente pode usar no difusor, ela é ansiolítica, então ela ajuda bastante nos casos de ansiedade. E para as pessoas que não conseguem ter um sono restaurador, que dorme, mas acorda com aquela sensação de cansaço, ela é ótima. Porque quando a gente vai dormir com o cheiro da laranja, é como se a gente deitasse num campo cheio de laranjas, e aquele cheiro vai acalmando todo o nosso sistema nervoso central, ele relaxa e aí a pessoa tem uma noite de sono mais tranquila, que quando acordar vai estar restaurado, né? E esses são os dois principais óleos para ansiedade. Tem um custo acessível também para quem sentir e quiser utilizar. E eu vou falar agora do autocuidado na menstruação. Posso? Importante também pra gente. Vamos sim. Ótimo. Já que o programa é da TPM, né, de tempo para mim, tempo Isso. para meditar, voltado para essa questão feminina, a gente pode utilizar bolsinhas de ervas, ó. Essa aqui é bem legal. Para quem está assistindo no vídeo dá para ver, né? Ela é Sim. uma bolsinha que tem ervas aqui dentro e semente, porque a semente, quando a gente aquecer, ela vai fazer com que o calor dure mais tempo. E as ervas para ajudar com a cólica, a gente pode utilizar camomila, capim-santo também. E aqui tem essa fronhazinha que a gente coloca dentro, né? Que fica mais fácil de utilizar. Bom, aqueço ela no micro-ondas mesmo, quando ela já estiver quentinha, colocar em cima do ventre, né? E aí as plantas medicinais que tem aqui dentro, elas vão soltando as propriedades, né? No caso, a camomila tem ação anti-inflamatória. E nesse processo da menstruação, o útero, ele tá nesse processo inflamado por conta da descamação do endométrio para ocorrer a menstruação. Então, a camomila ela vai acalmar esse endométrio, vai acalmar os espasmos do útero, que são as cólicas, né? Para que diminua essa dor, esse desconforto. E o calorzinho também ajuda bastante a tirar a cólica, né? Tirar o frio do útero, igual as nossas avós falavam antigamente, para não andar descalço no chão, não tomar bebida gelada, não lavar o cabelo. Tudo isso são conhecimentos antigos que fazem sentido hoje que a gente já tem mais conhecimento, né? Estudo científico. Visto que quando a gente lava a cabeça, por exemplo, que é uma extremidade do nosso corpo, a gente fica com a cabeça molhada e se bate um vento gelado, isso faz com que o nosso corpo resfrie. E esse resfriamento, principalmente no corpo da mulher, ele acaba indo tudo para o útero, para o nosso ventre, né? Que é onde está o nosso centro. E aí,
né, nesse caminho de resfriamento, pode acontecer de ficar esse frio no útero e causar cólicas quando vem a nossa menstruação. Então, as bolsinhas de erva, sim, é uma das coisas que andam comigo. Eu tenho essa que eu mostrei e tenho essa que é maiorzinha também. Aí Gente, cada já uma tô tem uma erva. querendo. Aquela ali tem a primeira tem a camomila e essa daqui ela tem a lavanda e erva doce também. E a semente de sagu, né? Aí coloca para poder esquentar e ficar gostoso. Quem gosta disso aqui é minha mãe. Minha mãe adora. Ela vem falando: cadê aquelas bolsinhas quentinhas que você coloca em mim? Bolsinha quentinha, amei. E elas Ela podem adora. ser reutilizadas, Bruna, é isso? Uhum. Isso mesmo. Então, coloquei no micro-ondas, esquentou, coloquei no ventre ali, fiquei um pouquinho, saiu todo aquele desconforto. Antes dela começar a esfriar, eu já tiro, né? Meia no pé para não pegar friagem, roupa quentinha e vou dormir. Geralmente eu faço à noite antes de dormir. Aí ela vai esfriar e depois você pode reutilizar quantas vezes quiser. Se caso sujar, o legal dessa daqui é que você tira o saquinho de ervas e aí você só lava a fronha que ficou. E aí, Uhum. essa daqui já não tem como, né? Essa daqui ela é assim, eu nunca lavei porque eu tenho dó, porque vai que o sagu incha. Preparadinha ali, E aí, guardada. é, e aí tem um outro também, que esse daqui é o olhinho, né, de autocuidado que eu faço com óleo vegetal. Esse daqui eu fiz com óleo de semente de uva, mas pode ser feito com de gergelim, ou se ficar, não tiver tanto acesso, pode ser com azeite de oliva que a gente usa na cozinha, não tem problema. E aí a gente pinga aqui dentro desse frasquinho alguns óleos essenciais que são bons para a menstruação, que é a lavanda, que é maravilhosa, e o gerânio também. Gerânio é uma planta voltada totalmente para a mulher, porque ela tem fito-hormônios, ela tem hormônios de planta que são compatíveis com o nosso corpo feminino. Então, quando a gente sente o cheiro do gerânio, ele já esses hormônios do gerânio já conectam com os nossos hormônios no corpo e começam a equilibrar. Então, ajuda no caso de baixa progesterona para as mulheres, né? Ajuda nos casos de cólica menstrual, de desconexão, principalmente aquelas pessoas que guardam também muitas mágoas no coração. O gerânio vai ajudando a limpar, abrindo para o perdão, que é muito importante. Perdão principalmente consigo mesma, já Uhum. que a gente vive numa sociedade que impõe tantas regras em cima do corpo da mulher, às vezes a gente se sente suja, ou pecadoras, né? E esse gerânio, ela traz esse lugar de assim, que não, nós mulheres somos sagradas, né? Nós fazemos parte dessa terra com uma missão, né? Seja qualquer uma que for. E que isso não está conectado com a questão de ser errado ou certo, pecado, e então se perdoar, né? Já atendi mulheres que, por exemplo, medo de tocar o corpo por ser pecado, que ó, aprenderam isso, né, nas religiões que cresceram, e isso trouxe muitas travas para elas, e elas não se perdoavam por aquilo. Então, fomos fazendo uns trabalhos com gerânio para trazer esse auto-perdão, né? Que é muito importante. E aí, através disso, a gente também já começa a curar vários outros pontos na nossa linhagem, pessoas que estão perto de nós. Maravilha, é muito bom quando a gente consegue fazer esse movimento de fato, começando com a gente, e é impossível não respingar para as outras pessoas, principalmente para quem está mais perto de nós, né? E aí, Bruna, eu acho que a gente vai quase caminhando aqui já para o finalzinho. Mas antes de você trazer também seu recado final, agenda, deixar aí o teu contato para as pessoas que quiserem saber mais sobre essas alquimias aí gostosas que você está falando aqui para a gente no TPM de hoje, tem duas coisas que eu lembrei também quando a gente pensa em uma outra extremidade, por exemplo, do nosso corpo, são os pés. Na verdade, tem o escalda-pés, né? Que é bem comum, a gente tá vendo bastante mulher se reconectando também com o escalda-pés. E o próprio banho de ervas. Então, queria que você também pudesse falar sobre essas duas ferramentas também para o nosso autocuidado.
Perfeito, eu trouxe aqui outra alquimia, que é Gente, o vocês têm que acompanhar o escaldapés. programa de hoje no YouTube, então, porque ela está mostrando tudo, tá? Quem está ouvindo no FM, no site, vá depois no YouTube para ver também. Ótimo. O escaldapés que eu trouxe aqui, esse daqui são com ervas desidratadas, ervas secas, né? Mas também pode ser Uhum. feito com erva fresca, não tem problema. O escaldapés, não sei se alguém já ouviu falar de reflexologia, que é o reflexo que a gente tem na planta dos nossos pés conectada com todos os órgãos do nosso corpo, né? Mestres de acupuntura da medicina tradicional chinesa sabem bem sobre isso. Então, Uhum. quando a gente estimula a nossa sola do pé, em alguns pontos específicos, estão conectados com os órgãos do nosso corpo. Então, por exemplo, o fígado não está trabalhando direito, tem um ponto específico no pé que a gente aperta que vai estimular o nosso fígado. E isso para cada parte. Quando a gente aquece uma água, eu gosto de colocar no balde. Tem pessoas que fazem numa bacia, mas eu Uhum. gosto de colocar no balde porque a água vai do pé até a panturrilha. E ali Uhum. na panturrilha também tem diversos pontos que ajudam com a nossa saúde. E Legal. aí, coloca essa água num balde e aí coloco as ervas, né? Coloco sal, porque o sal ajuda a puxar as toxinas do corpo também. E as ervas, aí isso pode entrar tanto nos conhecimentos que vocês têm aí, porque tem ervas aqui em São Paulo que não tem no Pernambuco e etc. E ao contrário também. E, por exemplo, quando a gente coloca essa erva, ela vai trazer as propriedades medicinais dela e principalmente o aroma, o cheirinho que vai percorrer por toda a casa e trazer aquele acolhimento. Uma Uhum. erva que eu gosto bastante de fazer escada-pés é alecrim. Nossa, é muito bom, que aquele cheirinho de alecrim fica na casa. Esse aqui em específico eu fiz ele bem feminino, né, para as mulheres. Eu coloquei camomila, que é para acalmar, trazer uma conexão com o lado feminino, a calêndula para trazer alegria, a lavanda para trazer relaxamento e a jasmim para cuidar do amor próprio, Que né? O delícia. sal, como eu falei, para puxar as toxinas, muito bom. E eu coloquei açúcar também, porque o sal ele tira e o açúcar deixa a gente mais docinha, mais calma, né? Trazer uma doçura na alma, ficar em equilíbrio. Então eu Muito gosto de bom. utilizar esses dois. Agora, me veio para falar aqui também sobre gestantes que têm os pés inchados durante a gestação. O Sim. escaldapés é uma medicina muito boa para gestante que está com o pé inchado e é bom fazer com rodelas de laranja. Então, coloca a água no balde, pega uma laranja, corta a laranja inteira em rodelas e coloca nessa água. Imerge os pés e fica ali durante uns 10, 15 minutos. A laranja, ela ajuda muito com o nosso sistema linfático, então vai ajudar com a circulação e com a retenção de líquidos. Aí vai Uhum. ajudar a drenar esse líquido que fica acumulado nos pés, né? E tirar o cansaço das pernas dessa gestante também. Gente, só benefícios, hein? Uma aula esse TPM de hoje. E aí os banhos de erva, né, que você traz, bom. Olha, os banhos de ervas eu gosto de trabalhar neles de duas formas: o banho amargo e o banho doce. Aí eu faço assim, primeiro um banho amargo. Pego plantas amargas que a gente tem, que é para fazer aquela limpeza, aquele descarrego. Plantas Sim. amargas como arruda, artemisia, carqueja, o açapeixe também, que é bom para abrir, né, os nossos poros. E aí faz essa limpeza que precisa, tirando toda a amargura, o peso, todas essas questões de energia pesada também. Depois que fez essa limpeza, a gente entra com um banho doce. Aí um banho de flores, rosas brancas, lavanda, calêndula, jasmim, que eu falei também. Pode ter ipê amarelo, que a gente tem aí também na natureza. E aí eu coloco um pouquinho de mel para deixar bem doce
canela, maçã, cravo, todas as coisas doces, né, que para a gente poder colocar de volta com a intenção daquilo que a gente quer para a nossa vida. Saúde, beleza, prosperidade, alegria, harmonia, abundância. E tudo isso vai partindo dentro da criatividade da pessoa, né, e daquilo que ela quer para a vida dela. Gente, dicas maravilhosas. Eu espero que vocês tenham anotado. Quem não anotou, não tem problema, está gravado no YouTube da Frecaneca FM. Vá lá, pegue o programa do começo também. Bruna, quero agradecer já. A gente está quase chegando já em 1 hora de programa. Meu Deus, passou muito rápido. Agradecer a tua disponibilidade para conversar aqui, compartilhar esses conhecimentos com as ouvintes da Frecaneca FM, com quem mais, em quem mais esse conteúdo chegar também, que a gente nunca sabe, né? Começou aqui na rádio, mas pode chegar onde a gente nem tem ideia, não consegue nem dimensionar, né? Então, agradecer muito a tua disponibilidade, tá? E eu quero que você feche aí, deixe seu recadinho final, também a sua agenda, contatos, onde que as pessoas podem acessar um pouco mais de toda essa informação que você está trazendo para a gente hoje. Maravilha, gente. Eu primeiro quero agradecer, Pri, pelo convite, a Rai por ter indicado, e todo mundo que nos ouviu e que nos assistiu também, muita gratidão. Eu sou a Bruna Santana, vocês podem me encontrar na internet, no Instagram, pessoal, como Una, U de uva, N de navio de novo, e A, Una Santana, com 2 N's. E a minha marca, né, a Inil Saboaria, que é um sabonetinho de canela com coco, para convidar vocês para visitar a minha página, tá como Anu, A de amor, N de navio, U de uva, ponto saboaria. E aí lá vocês vão encontrar os produtos, a agenda de onde eu estou aqui em São Paulo, né? Eu faço bastante eventos, feiras veganas, etc. Para esse ano a gente não tem mais nenhuma aula, mas para ano que vem a gente quer abrir aulas online para facilitar aí para todo mundo participar. E para quem quer começar a fazer sabonete, não tem noção, quer começar do zero, eu tenho um curso gravado, um curso online de Saboaria Cold Process. Pode entrar lá no meu perfil, tem um linkzinho que leva você diretamente para o site da Hotmart, e aí você pode aprender a fazer sabão do zero. Sabonetes naturais para você utilizar na sua casa ou para quem quiser empreender também. Eu ensino para esses dois tipos de pessoa de uma forma bem prática, dinâmica, simples. E é isso. Gratidão. Ai, que gostoso, Bruna, esse papo de hoje. Muita gratidão mesmo aí pelo seu tempo. Espero, já recomendo, né, que as pessoas sigam aí, acompanhem. Bruna trouxe muito conteúdo aqui, gente. Muitas dicas práticas, que é uma coisa que eu gosto de trazer também, assim, nas segundas-feiras, que a gente já começa a semana aí olhando para a gente, dedicando essa 1 horinha aí, ou meia horinha que você conseguiu ouvir do programa, né? E quando você tiver um tempo, ou se você não tiver, crie o tempo para você, porque a gente precisa, né? Saco vazio não para em pé, vamos cuidar de nós para a gente conseguir seguir aí na rotina que às vezes está puxada. Fim do ano está chegando aí com tudo, né? A gente geralmente vai sendo mais engolida pelas coisas, mas vamos tirar esse tempinho aí para um escaldapés, um banho de ervas, né? Para cultivar aí, fazer nosso próprio sabonete, usar coisas mais naturais que vão reconectar a gente aí com essa essência. E antes de a gente finalizar, vou dar aqui rapidinho a agenda do TPM também. Enquanto isso, beba aí sua água também, que eu tô doida para beber minha água aqui do ladinho, como a Bruna também lembrou. Às vezes o nosso cuidado, autocuidado é apenas isso, né? Vamos tomar um pouquinho mais de água. Olha, dicas também de hoje. Às vezes eu trago dicas aqui, Bruna, e quem está ouvindo, de repente chegou pela primeira vez. Às vezes são eventos que acontecem no Recife, às vezes tem coisa online, mas que tem a ver com o nosso autocuidado, que você aí que está escutando pode se interessar também, como outras ferramentas complementares aí, né? Às vezes a gente traz aqui uma pincelada de uma coisa ou outra, mas a sua vibe pode ser diferente da que a gente está trazendo. Então, tem mais umas dicas aqui no final. Olha, para quem tem interesse em meditar aqui no Recife, presencialmente, tem um centro de estudos budistas. Tem vários, né? Mas a dica que eu trouxe hoje é do SEB, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Tem uma sala na Encruzilhada, no bairro da Encruzilhada, que tem meditação para as pessoas que acham a meditação não é para mim, não consigo ficar parada, tem que parar de pensar. E aí é um convite a trazer mais leveza nesse aprendizado, nessa reconexão com a meditação.
tá? Então, todos os domingos pela manhã, de 10h15 às 11h45, o SEB Encruzilhada fica na rua Marechal Deodoro, número 283, nesse bairro que eu já falei. E mais informações você consegue encontrar no Instagram, @SEB Recife Oficial. O SEB se escreve CEBB, tá? Tem 2 letras B aí para você. Então, quem tem interesse em começar a meditar, fim do ano tá pegando aí, quer dar uma relaxada também, entre em contato com o pessoal do SEB. E eu sempre falo aqui também, de vez em quando, sobre Theta Healing, que é uma terapia também de cura energética. Então, dia 28 tem atendimento solidário usando Theta Healing com a Ariana Borges, que é a instrutora. Tem essa opção de ser online, né? E precisa de inscrição prévia. Então, se você tem interesse nesse valor solidário, nesse atendimento solidário também, você pode ter mais informações no Instagram, Instituto Ariana Borges, tá? Então, além de todas essas possibilidades que Bruna trouxe hoje aqui para a gente no TPM, tem essas 2 a mais aí. Então, você escolhe o que faz mais sentido para você, se algumas dessas faz, e vá-se embora cuidar de você, viu? Segunda-feira que vem tem mais TPM, tempo para mim gravado ainda, mas temos, porque eu não quero deixar vocês sem esse tempinho, né, da gente parar, respirar e olhar para a gente. O TPM de hoje tem produção e apresentação minha, Priscila Xavier, suporte técnico de Flávio Rodrigues. Semana que vem estou de volta com mais uma edição desse tempo para a gente se cuidar. Se você tem alguma sugestão interessante, assim como o Jaime passou o contato de Bruna, você pode mandar também para a gente no nosso WhatsApp da Frecaneca FM, ou então você pode mandar no nosso e-mail pautas.frecanecafm@gmail.com. Tá? Você encontra todos esses contatos também nas nossas redes sociais, que é @FrecanecFM em todas as redes. Bruna, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, ouvinte, que acompanhou, que ouviu, que participou, que deixou seu comentário aí no YouTube também. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Até semana que vem.